Mas existe uma dúvida que as pessoas têm, que é o seguinte: o que é análise exploratória de dados e o que é análise descritiva? Então, a gente escuta muito falar de análise descritiva, análise inferencial ou preditiva e análise prescritiva. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: aqui, a análise exploratória de dados, ela é 99% análise descritiva. Então, quando a gente fala de análise descritiva, análise exploratória de dados, ela usa essa análise descritiva. E o que é análise descritiva? É um conjunto de habilidades, é um conjunto de conhecimento estatístico que a gente aplica nessa etapa de análise exploratória. O que é esse conjunto de habilidades, né? O que a gente acaba usando? Ora, a gente vai ver médias, medianas, a gente vai ver a variância dos nossos dados, né? Como a dispersão dos nossos dados, como eles estão funcionando. Eu vou explicar o porquê de cada uma dessas coisas. Mas, basicamente, a gente tem 99% dessa etapa usando só a estatística descritiva. Só a estatística descritiva, que é muito importante. Só que aquele 1% ali da análise exploratória de dados, ele é focado em levantar hipóteses. Então a gente precisa pôr o pezinho um pouquinho mais fundo na água. Quando a gente faz uma análise descritiva, a gente está simplesmente preocupado em descrever aqueles dados que a gente está vendo. Então a gente vai querer só encontrar a média, a mediana, enfim, até mesmo ver se tem algum outlier, ver ali talvez se tem alguma correlação, mas sem o intuito de investigar. A análise exploratória de dados ela é um pouquinho mais profunda, a gente explora, a gente quer entender a relação de uma coisa com outra, a gente quer entender o que está causando o churn da empresa, o que está causando o turnover da empresa. A gente começa a levantar hipóteses, que depois essas hipóteses vão ser testadas aqui nessa etapa, que tem um nome bem sugestivo também, que é teste de hipóteses. Testes de hipóteses nada mais são do que testes estatísticos que a gente vai utilizar para testar as hipóteses que a gente levantou. Logo, antes de fazer um teste de hipótese, eu preciso levantar uma hipótese. Isso é muito claro, né? Então, é isso que a gente vai fazer. As previsões funcionam da mesma forma. A gente precisa antes ter alguma hipótese para a gente entender. Falar, olha, eu acho que essa variável aqui está afetando essa outra variável. Aí, com base nisso, você consegue fazer previsões. E com base nisso, você pode testar se essa hipótese é verdadeira ou não. Essa parte aqui é o que as pessoas chamam de análise inferencial ou análise preditiva, que é o que eu falei que as pessoas falam que é a parte mais legal. E eu acabo concordando. Por fim, nós temos a conclusão que nada mais é do que a análise prescritiva, que é quando nós vamos gerar uma recomendação. Aqui, e eu sempre falo isso, toda análise de dados ela tem que começar com a ideia, com o intuito de nós gerarmos recomendações, de nós gerarmos uma análise prescritiva. Olha, as recomendações são essas, siga assim, assim, e a gente também vai ter todo um processo de implementação dessas nossas ideias, das nossas recomendações. Nós, como analista de dados, a gente tem que ficar em cima disso, mas toda análise ela tem que começar com o intuito de chegar aqui, na conclusão, de ter uma conclusão, de ter uma análise prescritiva feita, de ter recomendações geradas ali. Então a gente precisa fazer isso, tá? Agora, muitas análises não vão chegar aqui. Muitas análises elas vão acabar aqui na análise exploratória de dados. Ou porque, quando você estava investigando esses dados, você descobriu que você não tinha dados suficientes para resolver aquele problema. Ou até mesmo porque simplesmente uma análise exploratória dos dados já é o suficiente para você tomar algumas conclusões e tomar algumas medidas, gerar algumas recomendações. Pode ser também, tá? Mas a gente sempre está querendo fazer uma análise para passar por todas essas etapas, porque isso daqui seria o que a gente entende como uma análise de dados completa, certo? Então, começando na limpeza dos dados e terminando na conclusão, que é o que chama de análise prescritiva. Então, vamos lá. Análise exploratória dos dados. Ela é 99% uma análise descritiva, mas ela tem um intuito de investigar também, de ir mais a fundo para entender como que a gente vai resolver o problema. Então, ela é basicamente isso. É a análise mais importante de todas que você pode fazer. Aí a análise mais legal, então aqui a gente tem a análise mais importante, a análise mais legal seriam os testes de hipótese e previsão, que são as análises inferenciais e a análise preditiva, que é o mais legal. E aí nós temos a análise, que é a análise prescritiva, que seria essa parte da conclusão, que ela não é a mais legal, ela não é a mais importante, né? Ela é muito importante, mas ela não é a mais importante, mas ela é a que as pessoas menos fazem, o que os analistas menos fazem. Então, isso aumenta o valor dessa etapa muito. Por quê? Porque os analistas muitas vezes fazem análise exploratória, fazem um teste de hipótese e não conclui. Fica um projeto sem conclusão. Então, fica um projeto sem valor também, porque a pessoa que não é técnica, ela não entende o que foi feito, ela precisa, traduz para mim, o que a gente precisa fazer? Então, a análise prescritiva, ela vem para a conclusão do projeto, onde você vai apresentar as recomendações. Está dividido. Então, não confunda mais análise descritiva com análise exploratória de dados. A gente usa análise descritiva, ou seja, a estatística descritiva, em análise exploratória, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. Quando a gente fala de análise exploratória, é você ir lá cavucando os dados, mexendo nos dados para tirar o máximo de informação e levantar as hipóteses, e levantar as perguntas certas. Isso é muito importante. Eu tô vendo aqui que o Robson mandou análise exploratória, uma etapa que eu mais gosto. Show! Então você vai se divertir fazendo elas sempre, né? A parte mais importante, como eu digo, porque sem ela não existe as outras etapas. A gente não consegue fazer testes, a gente não consegue concluir nada, porque a gente não
analisou bem os nossos dados, a gente não levantou as hipóteses que a gente precisava.